Os dias surgem pesados, por vezes com a força de um martelo batendo contra a alma, e não há como negar a brutalidade do existir. É difícil não se perder em labirintos escuros, onde cada pensamento ecoa como uma sentença. A angústia nos faz duvidar se alguma vez poderemos respirar com leveza novamente. Ainda assim, dentro dessa tragédia cotidiana, paira a certeza de que nenhum peso precisa ser carregado em sua totalidade. Nietzsche nos lembra que a vida, com toda a sua dureza, não está preocupada em nos conceder sentido ou propósito. Schopenhauer nos faz ver que, apesar de toda a dor e desilusão, há uma necessidade visceral de continuar, mesmo que sem respostas definitivas. Não superdimensionar o problema é um ato de honestidade consigo mesmo, quase uma forma de misericórdia. Porque, ao inflar o tamanho do nosso fardo, corremos o risco de torná-lo ainda mais sufocante. A vida não oferece alívio imediato, mas a lucidez para perceber que a dor se dilui quando não a tratamos como um monólito. Alguns dias trarão mais alívio, mesmo que outros pareçam uma tortura sem fim. E isso, por mais que doa admitir, já é um caminho de resistência. O problema que hoje parece incontornável não terá a mesma força amanhã. Isso não é otimismo cego, mas a aceitação de que a dor também conhece pausas. Nietzsche via a existência como um eterno retorno, onde cada queda se repete, mas também cada pequena vitória. Não há nada de nobre em se render completamente à dor. A dignidade está em aprender a caminhar, mesmo quando o corpo e a mente se recusam a seguir. Schopenhauer falava do sofrimento como algo inevitável, mas jamais absoluto. Ninguém está condenado a sentir a mesma dor para sempre, pois a vida se move em ciclos. Mesmo na estagnação, há respirações mais leves, momentos em que o peso diminui, ainda que de forma quase imperceptível. Na prática, é aprender a não somar todas as tragédias de uma só vez. Uma dívida não precisa ser paga em um só dia, uma perda não exige luto eterno. A mente tende a amontoar todas as aflições como se fossem parte de um só desastre. Mas a verdade é que nenhum dia traz toda a dor do mundo. Nem mesmo o pior dos dias carrega o fardo inteiro. Reconhecer isso é um gesto de compaixão, um lembrete de que somos finitos e frágeis, mas ainda assim dotados de alguma força para continuar. Há quem acredite que pensar assim seja um convite à resignação. Mas, no niilismo, não existe a ilusão de que tudo vai melhorar de repente, apenas a constatação de que a vida é impermanente, e até mesmo o sofrimento obedece a esse fluxo. Carregar menos não significa negar o que sentimos, mas aceitar que a mente humana não foi feita para suportar tudo de uma vez. Hoje pode parecer insuportável, mas amanhã não será exatamente igual. E assim, mesmo sem respostas ou promessas de consolo, seguimos. Quando a vida se comprime em um só ponto, tudo parece pesado demais. A mente insiste em rever cada detalhe, como se o sofrimento fosse uma peça que se repete infinitamente. Mas há algo no próprio fluxo do tempo que contraria essa fixidez. Mesmo o desespero mais profundo não permanece imóvel. Ele respira, ele muda, ainda que a mudança seja mínima. O niilismo não oferece um sentido mágico para isso. Não há destino, não há prêmio. Só há o fluxo, que arrasta tudo consigo, inclusive a dor. Nietzsche dizia que a força do indivíduo não está em criar ilusões para se consolar, mas em suportar a verdade. A vida carece de sentido, e somos nós que escolhemos como resistir. Schopenhauer via no sofrimento a própria essência da existência, mas também sabia que até mesmo a dor precisa de pausas. Se tudo fosse só peso, o corpo não suportaria, e a mente quebraria. Por isso, há sempre pequenos intervalos, quase imperceptíveis, em que o peso diminui. E é nesse intervalo que a gente respira. A ilusão de que a dor precisa ser constante só alimenta o desespero. É como se estivéssemos sempre correndo atrás de uma explicação para justificar cada tropeço, cada falha. Mas a vida não precisa justificar nada. Ela só existe, e nós existimos nela. E o que existe, muda. Ainda que seja apenas a forma como o vento sopra no meio de uma tarde silenciosa. Ainda que seja só a maneira como nossos pensamentos se reorganizam depois de uma noite mal dormida. Nietzsche falava de aprender a dançar no caos, não porque o caos seja belo, mas porque é o único palco que existe.
Schopenhauer não via salvação para o mundo, mas reconhecia que a mente humana encontra refúgios mesmo nas paisagens mais áridas. Carregar todo o peso de uma vez é se recusar a ver esses pequenos refúgios. É como insistir em sangrar por uma ferida que já começou a cicatrizar, só porque o sangue nos lembra que estamos vivos. Mas a verdade é que, mesmo sem saber para onde vamos, a dor não tem permissão para ser total. A cada passo, a dor se reconfigura. Às vezes, ela se retrai. Às vezes, ela se expande. Mas nunca é a mesma. E isso, por si só, é um argumento contra o desespero. Ele também se move, ainda que pareça imóvel. A vida não se importa com nossos clamores, mas isso não nos impede de continuar. E continuar não é um ato de coragem grandiosa, é apenas uma recusa silenciosa a ceder ao colapso total. Quando a dor parece infinita, a mente procura razões. Mas às vezes não há explicação, é só a natureza impiedosa da vida. O niilismo nos lembra que não existe um propósito oculto, uma lição sagrada para justificar cada golpe que recebemos. Nietzsche falava do eterno retorno, mas não como uma promessa de redenção. Era um aviso: as dores vêm e voltam, e não há um motivo maior para elas. Schopenhauer via a existência como um ciclo de carência e saciedade, de desejos que nunca cessam. E nesse ciclo, a dor ocupa seu lugar, inevitável, mas também transitória. É fácil esquecer que até a mais profunda das angústias se dissolve em breves momentos de alívio. Um copo d'água, um suspiro, um pensamento que desvia a mente da ferida. São essas pausas que nos permitem continuar. E é nelas que a recusa em superdimensionar nossos problemas ganha força. Porque, por mais que a mente insista em manter viva a chama do desespero, a vida segue seu ritmo indiferente. E nesse ritmo, até o maior dos problemas encontra algum descanso, ainda que breve. Não se trata de negar o peso que carregamos, mas de recusar a ideia de que ele é absoluto. Mesmo que hoje ele pareça esmagador, haverá um instante em que ele perde força. Às vezes, o corpo se cansa de sofrer, às vezes, a mente encontra outro foco. Nietzsche dizia que precisamos de força para suportar a verdade. Mas essa força não surge de promessas de salvação, surge da aceitação de que nada é fixo, nem mesmo a dor. É por isso que insistir em ver o sofrimento como monólito é um engano perigoso. O desespero quer nos convencer de que não há saída, que nada muda. Mas o próprio cansaço de sentir sempre o mesmo peso acaba criando brechas. Ninguém suporta o mesmo desespero para sempre. Há um ponto em que ele se esgota, em que o corpo e a mente reclamam alguma trégua. E essa trégua, ainda que mínima, nos lembra de que o mundo não conspira para nos destruir. Ele apenas segue, e nós seguimos também. Quando aprendemos a ver o desespero como algo que flui e se transforma, descobrimos que até o mais pesado dos problemas é impermanente. Ele dói, ele paralisa, mas não dura para sempre. E essa constatação, por mais simples que pareça, é um alívio que o niilismo oferece. Um lembrete de que a vida não é um monumento de dor, mas um rio que nunca para. O niilismo não entrega consolo, mas entrega lucidez. Ao encarar o problema como ele é, sem a maquiagem de sentido ou a farsa de redenção, você percebe que o peso que te esmaga é tão real quanto transitório. Nietzsche falava do amor fati, o amor ao destino, não para romantizar a dor, mas para aceitar que tudo que chega até você faz parte de um fluxo impessoal. Não há moral na dor, não há moral no alívio. A vida apenas segue. E assim, com a aceitação de que o problema não é eterno, você começa a sentir a leveza que brota quando para de superdimensioná-lo. Porque mesmo as feridas mais fundas cicatrizam, mesmo o peso que agora te dobra será um dia esquecido ou se tornará apenas um suspiro no fundo da memória. Schopenhauer nos lembrou que a vida é uma roda que gira entre o querer e o sofrimento, mas essa roda não para. Ela gira, e às vezes te leva ao fundo, mas às vezes te carrega à superfície, mesmo que por um instante. Quando você para de lutar para encontrar sentido no que não tem sentido, a dor muda de cor. Ela ainda existe, mas não comanda mais cada passo. Isso não significa que desapareça, significa apenas que perde o trono que a sua mente construiu para ela. O niilismo mostra que não há propósito maior a cumprir, que a dor não é um mestre a quem devemos obediência cega.
É apenas um visitante que um dia se vai. Não superdimensione seu problema, porque até a noite mais longa termina com o sol, ainda que nublado. Porque até o mais profundo abismo se cansa de ser habitado. Porque o seu problema, tão real agora, tão absoluto hoje, vai encolher quando for apenas um fato no seu passado. Ele não carrega nenhuma verdade essencial sobre você. Ele não te define. O segredo não está em ignorar o que dói, mas em não permitir que a dor seja maior do que a vida que ainda respira em você. Porque no fundo, todo problema, por mais devastador, acaba revelando a mesma realidade nua e crua: a vida segue. E você, ainda que vacilante, segue também. Isso é tudo. E isso é o bastante. Nada te obriga a carregar o fardo que não te cabe. Mesmo quando a dor lateja, mesmo quando parece que tudo que existe é essa dor, a vida não exige que você a transforme em sentido. Nietzsche dizia que a vida é um jogo de forças, sem moral, sem propósito final. A dor, assim como a alegria, são apenas forças que se manifestam, e nenhuma delas é eterna. Por isso, quando o problema te sufoca, lembre que ele também vai passar, porque tudo passa. Schopenhauer via o sofrimento como o motor do querer, mas também como aquilo que jamais poderá ser completamente vencido. E, no entanto, isso não significa que você precise sempre lutar. Às vezes, simplesmente recuar, deixar o problema existir sem a sua rendição. Porque, no fundo, o maior inimigo não é o problema em si, mas a forma como você o reveste de significado e o carrega como se fosse a sua própria essência. Não superdimensione seu problema. Ele não tem o poder que você imagina, não guarda nenhum segredo sobre a vida, não ensina nenhuma lição obrigatória. Ele é só um fato que está aí, que vai se dissolver no tempo como tudo mais. Essa é a lucidez que o niilismo oferece, ver o que existe, sem forjar redenções imaginárias, mas também sem se curvar em adoração ao que dói. Alguns dias, o peso vai parecer maior do que você. Mas em outros, você vai perceber que ele se tornou apenas um detalhe. É nesse vai e vem que você encontra espaço para respirar. Porque mesmo que a vida não te dê respostas, ela ainda te dá a chance de continuar. E continuar, apesar de tudo, já é um ato de coragem. Então, caminhe sem a pretensão de entender tudo, de decifrar tudo. Caminhe apenas porque ainda há caminho, e o que hoje parece intransponível amanhã pode ser apenas um traço no horizonte. Essa é a força que resta quando toda esperança morre, a força de seguir, mesmo que nada te prometa glória ou redenção. E se amanhã voltar a doer, lembre. Até isso vai passar. Até essa dor vai virar nada. Porque o mundo não para esperar que você entenda. Ele apenas segue, e você pode seguir também, mesmo sem todas as respostas. Isso basta. Obrigado por assistir até o final. Se inscreva no canal Nihilista Moderno para não perder as próximas reflexões. Se esse vídeo te ajudou, comente e compartilhe o vídeo. Um abraço e até a próxima!